ciências humanas e suas tecnologias. A educação básica não pode ser compreendida apenas como um conjunto de disciplinas organizadas em horários e séries. Ela envolve escolhas sobre o que ensinar, por que ensinar, como ensinar e de que forma acompanhar a aprendizagem. Por isso, currículo e avaliação precisam ser analisados em relação à realidade social, à cultura e às experiências dos estudantes. Quando pensamos no papel da escola, é importante lembrar que o aluno não chega à sala de aula sem conhecimentos. Desde o nascimento, participa de relações familiares, sociais e culturais, observa o mundo e constrói explicações sobre aquilo que vive. A escola amplia esse processo ao organizar conhecimentos sistematizados e criar condições para que o estudante compreenda a realidade de maneira mais crítica. As ciências humanas ajudam o estudante a compreender diferentes dimensões da vida em sociedade e a perceber que o mundo não é algo pronto ou natural. As relações sociais, os territórios, as desigualdades, os modos de vida e as instituições foram construídos historicamente e continuam sendo transformados pela ação humana. Por isso, compreender é também uma condição para agir. Quando uma criança estuda seu bairro, por exemplo, a atividade não precisa se limitar a identificar ruas, casas e estabelecimentos. Ela pode investigar quem vive naquele espaço, como o bairro se modificou, quais serviços existem, quais problemas são enfrentados e como as pessoas se relacionam com outros lugares. A partir do cotidiano, o estudante começa a compreender questões sociais mais amplas. É nesse ponto que o currículo se torna fundamental. O currículo não é apenas uma lista de conteúdos. Ele organiza conhecimentos, objetivos, experiências e aprendizagens consideradas importantes para determinada etapa da escolarização. Quando a escola escolhe estudar a família, o trabalho, o território, as relações culturais ou acontecimentos históricos, ela não está apenas escolhendo assuntos, está selecionando perspectivas para que o estudante compreenda o mundo. Essas escolhas precisam considerar a idade, as características da turma e os objetivos de aprendizagem. Nos anos iniciais, o trabalho pode partir de situações mais próximas e concretas, como família, escola, comunidade e bairro, ampliando gradualmente as relações com outros tempos e espaços. Isso não significa permanecer apenas no cotidiano do estudante. O ponto de partida pode ser aquilo que ele conhece, mas o objetivo é ampliar sua compreensão. A realidade próxima precisa ser problematizada, comparada e relacionada com contextos mais amplos. Caso contrário, história e geografia podem acabar reduzidas à memorização de datas, nomes, capitais ou definições. Na história, o estudante precisa compreender que os acontecimentos são produzidos por pessoas e grupos em determinadas circunstâncias. A sociedade atual é resultado de processos ocorridos ao longo do tempo, de conflitos, escolhas e transformações. Na geografia, o espaço também não pode ser visto apenas como cenário. Uma cidade, uma área rural, um bairro ou uma região expressam relações econômicas, políticas, culturais e sociais. Ao estudar o espaço geográfico, o aluno pode compreender como sociedade e natureza se relacionam, como os lugares se transformam e por que diferentes grupos ocupam posições distintas dentro de um território. Por isso, história e geografia podem dialogar constantemente. Uma transformação urbana possui dimensão geográfica e histórica. Uma migração ocorre no espaço e no tempo. Uma comunidade possui território, memória, cultura e identidade. Esse olhar articulado contribui para um currículo menos fragmentado e mais significativo. A pluralidade cultural também precisa fazer parte desse processo. Os estudantes possuem diferentes histórias, origens e experiências, e o currículo deve reconhecer essa diversidade ao ampliar o acesso aos conhecimentos científicos, históricos, artísticos e culturais. Essa concepção também modifica a avaliação. Se o currículo pretende formar estudantes capazes de interpretar, argumentar, investigar e compreender criticamente a realidade, a avaliação não pode verificar apenas memorização. Ela precisa observar como o estudante relaciona informações, utiliza conceitos, constrói explicações e interpreta situações. Uma prova pode fazer parte do processo, mas não precisa ser o único instrumento. Imagine uma turma realizando um estudo sobre o bairro. Os estudantes observam o espaço, registram informações, conversam com moradores, analisam mudanças e apresentam conclusões. Nesse caso, a avaliação pode considerar os registros, a participação, a capacidade de formular perguntas, a interpretação das informações e a apresentação final. Assim, avaliar significa acompanhar a aprendizagem e não apenas atribuir nota. A avaliação diagnóstica identifica conhecimentos prévios e dificuldades. A formativa acompanha avanços durante o processo e a somativa sintetiza resultados ao final de uma etapa. Essas funções podem se complementar. O problema aparece quando avaliar significa apenas classificar estudantes, sem produzir informações para melhorar o ensino. Outro aspecto importante é a investigação. Nas ciências humanas, aprender a perguntar faz parte da construção do conhecimento. Investigar significa buscar compreender um problema de forma organizada. Qual é a questão? O
O que queremos descobrir? Que informações serão necessárias? Como serão obtidas? Como podemos interpretá-las? Esse raciocínio pode aparecer na educação básica desde as primeiras etapas, respeitando as possibilidades de cada faixa etária. O objetivo não é transformar todo aluno em pesquisador profissional, mas desenvolver curiosidade, argumentação, leitura crítica e capacidade de trabalhar com evidências. Isso também é essencial diante da enorme quantidade de informações disponíveis atualmente. Ter acesso a milhares de resultados em poucos segundos não significa possuir conhecimento. É necessário aprender a avaliar fontes, comparar versões, identificar interesses e distinguir uma evidência de uma afirmação sem fundamento. Por isso, o currículo contemporâneo precisa ir além da simples transmissão de informações. A escola deve ajudar o estudante a compreender, selecionar, interpretar e utilizar aquilo que encontra. A avaliação também precisa acompanhar essa mudança. Se o estudante apenas copia uma resposta pronta, o professor descobre muito pouco sobre aquilo que ele realmente compreendeu. Atividades que exigem comparação, interpretação, justificativa, investigação e resolução de problemas podem revelar melhor a aprendizagem. Para interpretar a realidade, o estudante precisa conhecer conceitos, fatos, processos e referências, mas sem transformá-los em informações isoladas e sem significado. Currículo e avaliação precisam manter coerência com os objetivos educacionais. Se a escola afirma que pretende desenvolver autonomia, cidadania e pensamento crítico, suas práticas precisam criar oportunidades para isso. Um currículo baseado apenas em reprodução e uma avaliação baseada somente em respostas decoradas entram em contradição com esses objetivos. A escola deve possibilitar que o estudante compreenda que ele participa da sociedade. As decisões humanas transformam os espaços, as relações, a cultura e a história. Quando percebe essas conexões, o aluno passa a utilizar história e geografia como ferramentas para interpretar a realidade. Agora vamos responder uma questão. Sobre currículo, avaliação e o ensino das ciências humanas na educação básica, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O currículo deve priorizar a transmissão de informações, enquanto a avaliação deve verificar principalmente a capacidade de memorização. Alternativa B. História e geografia devem ser trabalhadas de maneira totalmente separada, pois não existem relações entre tempo, espaço e realidade social. Alternativa C. A realidade vivida pelo estudante deve ser o único conteúdo trabalhado durante toda a educação básica. Alternativa D. O currículo pode partir das experiências dos estudantes para ampliar sua compreensão da realidade, enquanto a avaliação deve acompanhar o desenvolvimento dos conhecimentos e capacidades ao longo do processo. Alternativa E. A investigação não possui relação com a educação básica, pois apenas pesquisadores profissionais podem formular problemas e analisar informações. A resposta correta é a alternativa D. O cotidiano do estudante pode ser um excelente ponto de partida, mas o currículo precisa ampliar seu repertório e relacionar o contexto próximo a outros espaços, tempos e fenômenos sociais. Da mesma forma, avaliar não significa apenas atribuir uma nota no final. A avaliação deve fornecer informações sobre a aprendizagem, ajudar o professor a identificar dificuldades e orientar novas decisões pedagógicas. Guarde esta ideia. Currículo, ensino e avaliação fazem parte do mesmo processo. O currículo organiza aquilo que se pretende desenvolver. O ensino transforma essas escolhas em experiências de aprendizagem. E a avaliação ajuda a compreender como esse percurso está acontecendo. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante sua jornada acadêmica, fale com a equipe do projeto Fábrica de Mestres pelo WhatsApp disponível na descrição. Continue acompanhando os conteúdos e lembre-se, compreender a realidade é um passo essencial para participar dela de maneira consciente, crítica e responsável. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Viu só como é mais importante entender sobre o tema do que ficar preocupado, ansioso, perdendo noites de sono apenas para responder avaliações? Na vida, o profissional que entende do tema vale muito mais do que o profissional que apenas foi formado na base da avaliação forçada, onde muitas vezes o conteúdo não acompanha o ritmo do aluno. Entre em contato hoje e garanta a sua aprovação. A Fábrica de Mestres, a melhor equipe de assessoria acadêmica da América.